momento para participar das reuniões presenciais. Estamos com as reuniões presenciais às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 9 horas da manhã. Ainda é necessário agendamento devido às leis, né, do momento, mas em breve, se Deus quiser, isso vai melhorar. O nosso passo da reunião pública é coletivo, por enquanto. Então, após o estudo, as reflexões, permaneçam sentadinhos, recebendo as energias que a espiritualidade, juntamente com os aplicadores de passe, passarão para todos. E a gente não tem mais aguinha sendo distribuída. Aquelas pessoas que quiserem, pode trazer sua água de casa, depois de levar, deixa na sua bolsinha mesmo, que a espiritualidade magnetiza essa água de acordo com a necessidade de cada um. Tudo isso visando a segurança de todos. A gente já sabe, mas nunca é demais, né, lembrar a necessidade, durante o tempo que estejamos aqui, que estejamos sempre de máscara, para a questão de segurança. Dessa forma, a gente vai vencer mais esse momento que está se estendendo até mais do que a gente poderia imaginar, mas que Deus sabe todas as coisas e a necessidade que temos de passar nesse momento, por esses ajustes, por essa disciplina, que às vezes nos incomoda, mas é necessário. Mas graças a Deus estamos aqui, já vencemos algumas etapas, que agora já estamos com as reuniões presenciais, em brevemente teremos outras, e a gente só tem que dar gratidão a Deus por todas essas oportunidades, sabendo que Deus, nosso Pai, faz sempre o melhor para todos nós. Vamos iniciar, como sempre fazemos, com uma página, depois faremos a prece do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a lição número 116, que diz assim: agir de acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda obra. Paulo, para Tito, capítulo 1, versículo 16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. E assim, com esta página, vamos fazer a nossa prece, quem quiser fechar os olhos, mas que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus, esse mestre de amor e bondade. E neste momento nós te louvamos, Senhor, louvamos ao nosso Pai por todas as bênçãos recebidas. Te agradecemos, ó Pai, agradecemos pelo envio do nosso Mestre Jesus, esse irmão maior que nos trouxe tantos ensinamentos. Agradecemos, Senhor, pela presença sempre amiga dos benfeitores que estão sempre conosco, nos auxiliando nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Senhor Jesus,
neste momento queremos te rogar por todos nós, que os nossos corações sejam, nesse momento, envolvidos pelo vosso amor, Senhor, e que este amor transborde, que possamos encaminhá-lo para os nossos irmãos de caminhada, e que essa energia de amor seja levada nesse momento, Jesus, para todos os irmãos em sofrimento, aqueles que estão em angústias, enfim, Senhor, onde houver sofrimento, onde houver desesperança, que essa energia de amor, de fé e de esperança possa brotar nesses corações. E assim, Jesus, profundamente agradecidos pela assistência espiritual, pedimos permissão a vós, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, para darmos por iniciada a nossa reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Nosso tema de hoje é E a Vida Continua. Ontem foi um dia que é destinado a chamados mortos, né? Do dia 2 de novembro. E a gente sabe como que acontece muitas vezes por desconhecimento, por não entendimento, muitas dores das perdas nesse momento, muita gente perdendo, né, entre aspas, seus entes amados, seus entes queridos. E ontem nós ficamos em casa pensando que há 2 anos atrás a gente fazia uma reunião sempre no dia 2, seus entes amados, seus entes queridos. Uma reunião em casa pensando que muitas vezes, há 2 anos atrás, está com um retorno aí. Uma reunião. Tá? Pode continuar? Eu falando e me ouvindo, meio estranho, né? Só comigo que acontecem essas coisas. Mas, então, voltando. Então, no dia 2, a gente sempre fazia, né, uma reunião de psicografia, que era uma reunião muito bonita, e esperamos, né, em Deus, que ano que vem a gente consiga voltar. E a gente vendo, eu fiquei muito emocionada lendo a página, porque tem um trechinho que ela foi escolhida pela espiritualidade, não foi por mim, que ela diz assim: a doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho. Então, essa comunicação é que nos dá a certeza que a vida continua. Mas será que a gente precisa dessa comprovação para entender isso? Não. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo para vocês, que eu sei que vocês são tímidos. Com a doutrina espírita, que é uma doutrina extremamente consoladora e esclarecedora, a gente vai entender como todo esse processo acontece. Sabemos que somos espíritos criados, acreditamos na reencarnação, criados há muito tempo, passamos por diversas existências, então já nascemos e já morremos várias vezes, a gente só não se lembra. Mas isso já aconteceu muitas vezes, porque isso faz parte do nosso processo de crescimento. Então, se é uma certeza absoluta que temos, é que ninguém vai ficar nesse mundo material, a Terra, nesse momento, eternamente. Nós vamos partir para a verdadeira vida, que é a pátria espiritual. Tá, muito fácil de entender isso. Mas na hora que a situação acontece, como é difícil entender. Como é difícil trabalhar esse sentimento, embora com conhecimento. Imaginem as pessoas que não têm esse conhecimento, que a gente sabe que o espírito nasce, faz toda uma programação, encarna, né, em diversas vezes, vai passar uma trajetória, uma programação, depois desencarna e volta para o mundo espiritual. Algumas religiões, até a página falou sobre isso, já passa, né, alguma experiência de céu, de inferno, de purgatório, que acaba não sendo tão esclarecedor. Muitas vezes a gente vai assistir o Nosso Lar, né? Acredito que a maioria que já assistiu, aí vai ver que vai ter lá Nosso Lar, uma colônia, que algumas pessoas reencarnam, ficam naquela colônia, são tratados, aí são protegidos. No livro Nosso Lar de André Luiz, narra muito bem isso. Mas será que é só isso? E como que... Porque é muito assim, a gente pensa tudo isso de uma forma racional, mas na hora do emocional, como isso acontece?
como trabalhar essa emoção para entender que a forma da gente lidar com essa situação pode, de alguma forma, às vezes, atrapalhar o nosso, aquele amado, nosso ente amado, e sem a pessoa querer naturalmente, vai acabar atrapalhando essa trajetória. E tem um outro ponto que eu gostaria também de frisar, porque um dia também nós vamos desencarnar, todos nós. Sinto muito falar isso para vocês, mas todos nós vamos desencarnar um dia. Isso aí é certíssimo, tá? E como que nós vamos chegar do outro lado? Como que nós vamos nos comportar? Né? Como que vamos sentir? Porque às vezes acontece, a gente já viu na doutrina espírita, tem vários relatos, que às vezes o espírito acompanha a parte do velório e às vezes vai ouvir informações que não vão ser agradáveis, outras vai, às vezes, dependendo do grau das pessoas, podem sentir uma tristeza muito grande, e isso vai abalar muito. Imaginemos que a gente vai estar no lugar. Eu estava até me lembrando que eu gosto, às vezes, de fazer umas comparações práticas bem simples para a gente entender. Eu morava em Itaguaí, aqui pertinho, quando eu me casei. E quando eu me mudei para Campo Grande, eu me lembro que a minha mãe chorava. Eu me lembro que a gente estava saindo da mudança. Minha mãe chorava, se debulhava em lágrimas. E eu não entendia por quê. Porque eu estava super feliz que eu estava vindo para Campo Grande, que era onde eu queria morar. Então, mais ou menos é isso. Às vezes a pessoa está chorando e aquela pessoa cumpriu a missão dela, já terminou o compromisso dela, já, enfim, já passou pela prova que tinha que passar e está retornando para a verdadeira vida, porque a vida continua. Nós não vamos morrer jamais, ninguém morre. Nós só mudamos de plano, mudamos de cidade, como mudamos de roupa, também mudamos de plano. Então vamos para um outro plano. Eu garanto que em muitas condições bem melhores do que nós estamos vivendo. Porque a gente vive numa incerteza e no mundo espiritual, de acordo com as nossas condutas, nós teremos um pouco mais de tranquilidade. Mas a gente pensa assim, e aquela pessoa que não teve essa vida tão, às vezes tão religiosa, tão regrada, ou então, às vezes desistiu da vida, que hoje está acontecendo muito isso, e a pessoa fica muito angustiada, preocupada com essas pessoas. Eu, às vezes, recebo, a gente é responsável pelo socorro espiritual à distância, e às vezes eu recebo e-mails de pessoas que, porque não sei o que desistiu da vida, eu queria ter notícias, queria receber uma carta. Até num grupo esse dia alguém perguntou. Então a gente só vai acreditar se ver, se receber uma carta. Então é muito difícil isso acontecer, porque a pessoa, quando partiu, está num processo de refazimento, está num processo de readaptação a esse mundo, ela também está um processo, às vezes, difícil. Então, a gente não vai ter, às vezes, uma facilidade de mandar uma carta, de ter uma mensagem, de ter uma equipe que possa receber, e às vezes, enfim, isso é uma coisa quase impossível. Não é impossível, mas é bem difícil. Então, nós precisamos entender que é muito importante a gente compreender isso. Aqueles que já nos deixaram, aqueles nossos entes queridos, quando há amor, esse amor jamais acaba. Esse amor permanece, porque o que importa é o que está no coração. E a partir desse amor, a partir dessa ligação de pensamento, de sentimentos, nós me lembro dos detalhes, mas sonhei e acordei muito bem. Às vezes sonhei, estava preocupado, porque a nossa mente engana às vezes, né? Então nós temos oportunidades de reencontrar esses amigos, esses amantes, esses amores nossos que estão no plano espiritual. Então o coração tem que ficar muito tranquilo. Claro, é muito fácil falar. Às vezes, quando a situação é recente, dói muito. Então, doer faz parte do processo, não é problema. Chorar de vez em quando também vai fazer parte. Às vezes, até lembrar de um momento bom, dá uma tristeza, uma saudade, que a gente chama de saudade, né? Mas saber que os nossos entes queridos, nossos amores, eles continuam a vida. Eles continuam a sua trajetória, assim como nós continuamos a nossa. E a partir um dia nos encontraremos. Isso aí
temos a certeza que um dia nos encontraremos. Mas antes que esse dia chegue, nós nos encontramos também nos momentos do sono, principalmente, porque há essa oportunidade. E para que isso aconteça, nós precisamos estar harmonizados emocionalmente, para não atrapalhar. Às vezes, aquela pessoa que desencarnou também não está preparada para esse momento, porque eu acho que poucas pessoas vão estar preparadas. Desencarnei, feliz, harmonizado, não. Kardec fala, né, no Livro dos Espíritos, que é um momento de perturbação. Uma perturbação não é que a pessoa ficou perturbada, mas é um momento de adaptação a esse novo estágio. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos poderão auxiliá-los muito com a nossa prece, principalmente com a prece. A prece é o maior recurso que temos para que a gente possa auxiliar, para que a gente possa levar aqueles que estão longe de nós, tanto encarnados quanto desencarnados, porque os benfeitores amigos, eles trabalham incessantemente, e nesse trabalho eles fazem toda essa ligação para levar essa energia para cada um. Eu trouxe, como a gente não teve a reunião, eu fui no meu acervo lá e separei 2 mensagens de mensagens que nós recebemos na nossa reunião, e eu vou ler, porque para que a gente veja como nessas mensagens tem a comprovação de que a vida realmente continua. E nós tínhamos, agora a gente não está tendo a reunião mediúnica, mas em breve teremos. Então nós tínhamos todo mês a reunião e recebíamos várias mensagens, e a gente sempre colocava, quem vinha aqui antigamente, quem é o novo, não, a gente colocava as mensagens, ficava ali no expositor azul, e aquele expositor era, assim, uma aula viva de que a vida continua. Porque eram relatos das situações, de como eles estavam, enfim, de tudo o que eles estavam passando. Então eu trouxe 2 mensagens para que a gente pudesse pensar, né, refletir sobre isso. Não ficar em teoria, mas ficar um pouco na prática, né? Então a gente tem 10 minutos, dá para eu ler as mensagens, conversar um pouquinho sobre elas. Uma delas foi recebida em 2019. Eu trouxe uma de 2019 e trouxe uma da última reunião de 2020. Essa aqui diz assim: acho bem engraçado ouvir você falando sobre morte, que ela não existe e que a gente só muda de um lugar para outro. Então, um desencarnado falando. É engraçado, porque isso nunca passou pela minha cabeça. Então a gente vai ver aqui como que é importante a gente saber dessas situações, porque isso vai nos auxiliar no momento que a gente vai estar, quando a gente chega do outro lado, né? Para mim, quando eu fechasse os olhos de vez, eles nada mais veriam por todo sempre. E muita gente pensa isso. Isso dificulta um pouco. Eu me lembro que quando a minha mãe estava bem... A gente já sabia que ela já, mais cedo ou mais tarde, ela partiria. E eu conversava com elas, porque ela não era espírita. E eu conversava com ela: mamãe, olha, se um dia alguém chegar, a senhora estiver de um jeito que ninguém fala com a senhora, né, faz uma oração, porque um benfeitor vai estar ali ajudando. Eu sempre explicava para ela a situação, para que ela entendesse, quando chegasse o momento, ela está mais tranquila. Porque imagine, quem viu a história de André Luiz, lembra do André Luiz, a angústia que ele ficou. Então, quando a gente tem esse conhecimento, nós podemos estar mais tranquilos. E a gente passando esse conhecimento hoje em dia, com a própria literatura, com os filmes, já está bem mais propagado, né? E foi assim que eu fiquei, com a visão encerrada. Me fechei para tudo e para todos, quando vi meus familiares seguindo meu próprio funeral. Então ele acompanha o funeral dele e acho estranho. Pensei que tudo estava acabado. As ruas, as covas, os túmulos, as pessoas chorando. Por mais que me falasse que eu estava vivo e que precisava abrir os olhos, mais eu os fechava. Ouvia falar em meu nome, ouvia as pessoas me chamando, alguns até diziam que eu estava ouvindo, mas que no fundo não queria acordar. Então, a situação de um espírito que já está no plano espiritual e os benfeitores, amigos, estão ali tentando acolhê-lo e ele não está, enfim, sabendo como agir, né? Sair desse quadro foi um período muito difícil para mim. Custei muito a aceitar. Lutava de acordo com o que me ensinaram a vida inteira, que a morte era o final de tudo. Até que um belo dia ouvi uma voz infantil que me dizia: amigo,
Venha, venha comigo, você vai reaprender tudo, e eu vim te buscar para esta nova escola. Aquela voz era tão serena, tão tranquila, que acalmou minha alma. Então nós sempre vamos ter, né? E aquelas pessoas que partiram, terão sempre alguém os acolhendo. Imagine, quando a gente nasce, nós não temos toda uma família preparada para nos receber. Então, como que quando retornamos, que nascemos verdadeiramente na vida espiritual, ficaríamos perdidos? Não, teremos sim equipes que nos acompanham, que preparam todo o desencarne, que nos acolhem e, dependendo da situação, encaminham para hospitais, para tratamento médico, tratamento necessário e tratamentos muito mais eficazes do que o que temos aqui, né? Aquela voz era tão serena, tão tranquila, que acalmou minha alma. Toda a força que eu fazia para cerrar as pálpebras foi diminuindo, aos poucos abri os olhos e vi uma imensa neblina. A claridade estava por trás dela. Foram vários dias e testes de despertamento, um dia após o outro, até conseguir enxergar o dia claro. Vejo que isso ocorre com muitos que também dormem, no corpo e na alma, mas cada um tem seu despertar. O meu foi assim, lento, trabalhoso. Desejo que não ocorra isso com ninguém, que a luz penetre a alma e faça abrir olhos e ouvidos. Portanto, amigos, fiquem com Deus, recebam bem suas provas e se esforcem para não serem reprovados, porque são várias provas e precisamos ser fortes. Fiquem com Deus. Que a minha família, ao ler esta carta, possa entender a minha mensagem. Muita luz e paz a todos. Então, essa é a mensagem. Eu trouxe uma outra, que é pequenininha. Essa foi recebida na nossa última reunião, em 7 de março de 2020. Ela é pequenininha. Diz assim: tenho tido dificuldade de estar ao seu lado tanto quanto eu desejo, mas o trabalho aqui tem sido intenso. Então, aqui já é um espírito que já passou por esse processo e já está trabalhando. Embora esteja querendo estar próximo daqueles que estão encarnados, mas não, continua, tem as suas tarefas, seu trabalho, que já é um outro estágio desse a vida continua, né? Dessa continuação da vida. Muitos sofrendo e não podemos nos afastar. Então, esses já estão lá trabalhando, auxiliando, e muitos estão nessas condições. Temos que permanecer ao lado deles. E eu agradeço ao Pai pela oportunidade de poder ajudar. O que seria de mim se não tivesse essa oportunidade de ajudar? Sei da necessidade de ter alguém ao lado quando sofremos. Por isso, permaneço ao lado dos irmãos até eles se sentirem em paz. Lembra daquela criança que foi receber aquele espírito? É um trabalhador. Essa equipe de pessoas que também já passaram por aquele processo e estão auxiliando. Então, nós temos muitos irmãos nossos no outro lado, atendendo, socorrendo, ajudando. E esse aqui já está nesse processo. Exatamente, chegando ao final do nosso tempo, e a vida continua o nosso trabalho, com a luta toda do dia a dia. Mas você está sempre nos meus pensamentos, filha. Um pai mandando uma mensagem para a filha. Amo você mais que tudo nessa vida. Eu sempre gosto de frisar, destacar e continuar. O amor que existiu sempre vai continuar. Ele vai até se intensificar, porque ele vai se purificar. Já não tem mais aquela questão material, mas é o amor realmente sincero. Então, se estamos longe daqueles que nós amamos, entendamos que esse amor vai ser engrandecido, vai ser maior ainda do que era, porque é um amor que não tem um interesse material, mas simplesmente um interesse afetivo. Amo você mais que tudo nessa vida. Você foi e é o presente mais valioso que nosso Pai reservou para mim. O Pai sabe o que nos faria feliz, e Ele sabia que seria estar assolado, mais uma encarnação e mais ainda, poder não perder você de vista, mesmo estando em planos diferentes. Porque aqueles que se amam, eles permanecem. Uma hora está aqui, outra hora está lá, e a gente permanece nesse intercâmbio, e cada vez mais
os nossos afetos, a nossa família espiritual, ela vai aumentando com as convivências, com as experiências, e isso que vai fazendo com que sejamos a grande família universal. Às vezes, nós temos as nossas dificuldades do caminho, que são naturais, mas todas as dificuldades são oportunidades para que a gente possa fazer com que esse amor desenvolva, que esse amor cresça, que o objetivo nosso é amar. Nosso objetivo é aprender a amar cada vez mais. O exemplo maior é o amor de Jesus, quando Jesus dizia, né? Quem é minha família? Quem são meus irmãos? Ele quis dizer o quê? Que ele não amava a sua família? Não. Mas que a família toda era a família universal. Ele tinha o mesmo amor por todos. E nós vamos chegar nesse estágio também. O Pai sabe o que nos faria feliz e ele sabia que seria estar ao seu lado mais uma encarnação e mais ainda poder não perder você de vista, mesmo em estando de plano diferente. E sempre a gratidão pela oportunidade de estarmos, de termos vivido aquele tempo, não importa o tempo que foi, com aquele amor, com aquela pessoa que a gente tem, aquele afeto, que tem aquele carinho. E isso é um processo de muita luz, de muita felicidade. Que Deus te guarde e te livre de todo o infortúnio, seu Pai. Essa mensagem foi recebida em março. Então eu quis trazer essas duas mensagens, até porque esse ano nós não tivemos a mensagem, né? Para que a gente pudesse, com essas vivências, com essas experiências, entender que a vida realmente continua. Que aqueles que partiram vão continuar a sua caminhada, vão continuar a sua trajetória, ligado a cada um de nós pelo sentimento, pelo amor, pelo carinho. E a gente já está no momento final, né? Só para encerrar, tem uma música que tem um trechinho que todo mundo conhece, que diz assim: segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala parceira e a gente é só passageiro, preste a partir. Né? E é realmente isso, nós estamos numa passagem. E essa passagem pode demorar mais tempo, menos tempo, mas a verdadeira vida é a vida espiritual. E a vida espiritual é uma vida intensa de trabalho, de oportunidades, de vivência e de experiências. Dentro da doutrina espírita, a gente observa isso, a gente sabe disso, porque a gente vê, nós temos as literaturas, temos várias mensagens, temos a obra imensa de André Luiz, que é toda essa vivência dos espíritos no plano espiritual, todo o socorro, enfim, tudo que a gente quiser entender, além de conhecer a base da doutrina espírita, que a gente até no início, eu não li, que bem no início, que diz assim, no livro dos Espíritos, que é a alma é um espírito encarnado. Que era a alma de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o envoltório carnal, para se purificarem e esclarecerem. Então, a nossa encarnação tem esse objetivo da purificação e do crescimento. Aí ele pergunta assim: o que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se aparta momentaneamente. Então, isso aqui é o que a gente entende, e o que isso é a nossa razão nos explicando o que é a morte. E a razão, a emoção, o coração, e a gente entender que a vida continua, que o amor nunca se acaba, que a oração é sempre o recurso maior que possamos dar aos nossos entes queridos, e um pensamento sempre de positividade, de carinho, e isso vai auxiliar os nossos irmãos, porque estamos todos, aqueles entes queridos nossos que já partiram, nós que estamos aqui ainda encarnados, estamos todos numa fase de crescimento. Não somos espíritos ainda, ninguém é espírito evoluído, na grande maioria. Não sei se aqui tem algum evoluído, assim, mas nós ainda estamos nesse trabalho de evolução, de crescimento.
né, já na pátria espiritual, também estão fazendo a mesma coisa. Estão buscando estudar, conhecer, trabalhar, enfim, continuar a caminhada. E que possamos, cada um, no seu estágio encarnado ou desencarnados, ter gratidão ao Pai, porque a oportunidade que temos de aprendizado, de crescimento, desenvolver esse amor, a plenitude do amor, não tem preço. Que possamos estar sempre gratos, porque a vida, ela é um dom divino, é uma bênção do Pai. Ele nos deu a vida, e a vida, ela não se acaba. A vida, ela sempre estará conosco. Ela é uma aquisição nossa, doada pelo Pai. Somos espíritos que não iremos morrer. Nós vamos simplesmente trocar de posição. E aqueles que partiram também estão nesse estágio. E assim a gente encerra, né? Porque estamos no nosso tempo, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade. E queremos convidar a todos para a próxima reunião, onde o tema será: a felicidade não é deste mundo. Então a gente vai ver, né, que a felicidade, nesse mundo não teremos uma felicidade completa, mas a gente convida a todos a estar aqui na quarta-feira, e assim nós vamos nos agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, pelas vibrações positivas, que tenhamos nossos corações fortalecidos, consolados. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora. E cada coração, eu acredito que cada coração que aqui está tem um ente querido, assim, precioso, que nesse momento veio à nossa mente. Que possamos emitir para esses corações amorosos as nossas vibrações de muito amor, de muito carinho, de muito progresso. Graças a Deus. Como nós falamos, agora teremos o passo coletivo. Vamos nos posicionar e abrir os nossos corações para receber essa energia do alto. Fecham seus olhos, esqueçam preocupações, pensamentos. Comece a respirar fundo. Comece a pensar no seu espírito protetor, que está agora ao seu lado, tentando estabelecer um contato com você. Sua família espiritual. Sendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Espíritos que te amam profundamente, que estão esperando por você, estão olhando, chorando, sorrindo. Eles não podem tirar você das experiências. Eles não podem viver a experiência com você. Eles te amam profundamente, estão esperando.
inspirando, te dando ideias, fortalecendo o seu coração. Sinta agora esse profundo amor. Sinta o quanto você é amado, o quanto você é acompanhado, o quanto você é um coração querido. Pense em todos os recursos que foram disponibilizados para que você encarnasse. Todas as providências que foram tomadas para que a sua encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Pensa nisso. Quantas criaturas se movimentaram? Quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo aqui agora? Para que você tivesse a profissão que tem, para que você tivesse os recursos que tem, para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus. Mestre, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer a todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, Senhor, nos ensina a confiar no teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa. Nos ensina a confiar na tua direção, mesmo quando tudo parece estar perdido. Ampara os nossos familiares, Mestre, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplia a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor. Nós possamos seguir o teu evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas tuas lições. Para os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles, que cada um possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade, que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem. Você paz, Mestre, Neste momento, mais uma vez, vamos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade de estarmos aqui. Minha
mensagem acabamos de ouvir já foi uma prece. Agora nós precisamos lhe agradecer a oportunidade de podermos estar aqui presentes. Pedir que os amigos espirituais nos assistam, nos acompanhem de regresso aos nossos lares e que nós possamos estar sempre presentes para cooperar com Jesus, para que todos nós possamos ser abençoados. Por isso, em seu nome, sobretudo em nome de Deus, nós pedimos permissão